falar um pouquinho sobre os cálculos políticos eleitorais, porque sim, eles existem. A gente está falando da Marcha para Jesus, que é um evento que reúne milhares de pessoas em São Paulo, assim como a parada LGBT+, também na capital paulista. O quanto que isso pesa e qual que é o cálculo que tanto Ricardo Nunes quanto Guilherme Boulos estão levando em consideração para confirmarem ou não suas presenças? Do que as pessoas fazem nas urnas, né, Carol? É um movimento que veio para ficar e no Brasil mesmo, a gente que é conhecido por outras etapas, outras fases na política, de impeachment, caras pintadas, a gente sempre foi um país efervescente do ponto de vista político e muito mais nos últimos tempos. De 2013 para cá, com o movimento do gigante acordou, as pessoas, e não somente aquelas que militam na pauta da esquerda, na pauta progressista, elas se tornaram mais donas das ruas, né? Levando essa mobilização popular para lugares como a Paulista, que é a Esplanada dos Ministérios também, palco de muitas manifestações políticas. Então, as ruas têm refletido cada vez mais na opinião das pessoas nas urnas e mostram a capacidade de mobilização dos campos políticos, né? Vai estar com certeza ali pelo menos um jornalista fazendo a aferição de quantas pessoas foram levadas para as ruas por estas manifestações, que tem um aspecto social, um aspecto da política enquanto povo, enquanto como eles consideram a maneira mais correta de viver, mas também tem um aspecto político eleitoral, saber quem, representando governos, estará presente nestas manifestações. A gente tem como foco a Marcha para Jesus, que deverá ter entre os presentes o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, como um representante de Lula por lá. Pessoas do campo da direita, como o próprio Nunes, também foram convidadas e alguns estarão presentes para mostrar que nessa disputa da rua, os dois campos estão competitivos, validados, tem interlocução. Agora lá, para a marcha sobre LGBTQIA+, normalmente são mais políticos mesmo, ligados à esquerda, ao campo progressista, né, à liberdade dos seus direitos, que estarão presentes. Alguns políticos da direita até recebem seus gabinetes, conversam, mas têm mais dificuldade de se expor em praça pública como pessoas alinhadas também com esta pauta da liberdade sexual. É uma oportunidade para pessoas, antes do dia do encontro marcado com as urnas, irem para as ruas e alardearem o que elas querem de melhor para o mundo, né? A visão de mundo, seja pelo campo da religião, seja pelo campo da sua orientação sexual. A gente tem um país muito rico de opiniões, de encontros sociais. Acho que as ruas também é esse encontro social do Brasil com o mundo real, porque de fato temos muitos evangélicos no país, assim também como muitos gays. Pois é, Basília, focada aqui no evento de hoje, porque estamos falando de candidatos agora nas eleições municipais, destacando a participação ou não de Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, mas também um pouco de quem está no poder, quando a gente fala para a presidência da República. Você diz que o ministro da AGU é quem deve comparecer e, de certa forma, representar o governo federal. E, em comparação com eventos anteriores, a gente lembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vinha à capital paulista também para participar desse evento, deixando muito claro o quanto esses políticos transitam ou não entre essa fatia do eleitorado brasileiro. É um momento de palanque político para vários desses candidatos, pré-candidatos ou pessoas que somam esforços no seu campo, né? A gente viu em outras manifestações presidentes da República saindo na carona, né, de motos, né? Claro, estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ministros que, de maneira até inadequada, por terem origem militar, subindo no palanque. É uma prova ali de popularidade
também para os governos. O presidente Lula foi chamado para ir na Marcha para Jesus, mas até aqui o que a gente tem de informação do Palácio do Planalto é que ele não deve comparecer, mas enviará o seu ministro. Passa uma mensagem de que estamos atentos à demanda de vocês, mas para alguns não é a mais adequada, porque o que eles mais queriam era um presidente mais presente, né, conectado de uma maneira direta com a pauta religiosa. Irá o ministro da AGU, que é evangélico, e ele não é um evangélico de ontem para hoje, né? Ele é sabidamente evangélico e mantém interlocução com esses movimentos até para diminuir, aparar as arestas do relacionamento dos evangélicos com o governo federal. Inclusive, você me faz lembrar que até hoje o encontro que teria de Lula com algumas das lideranças evangélicas não aconteceu. Quem tem feito o convite e tentado unir, né, essas partes é o ministro Jorge Messias. É um desafio bem difícil, talvez mais difícil do que ser ministro da Advocacia Geral da União. Basília, os desafios político-eleitorais. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Basília Rodrigues, de olho também no que acontece aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho trazendo a movimentação para você na capital paulista.